afasta de nós todo mal e nos dê a luz do pão espiritual. Pai, perdoa-nos enfim e faz nascer em mim a luz do teu amor. Seja assim, Senhor, Senhor, seja assim, Senhor. Cristais o amor na presença de Deus. Brilhou em mim a luz que vem do seu olhar, do seu olhar. Ó doce mãe de todos nós, neste mundo de aflitos, Pai e Mãe, os filhos teus, carentes de paz. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz da prece que acalma, reluz, doce Mãe. Conforto que nos traz nos momentos de dor, nos faz lembrar Jesus com seu amor, imenso amor. És luz e faz crescer em mim esta fé infinita. Mãe.
Boa noite a todos.
todos aqui que estão presentes na nossa casa, aos nossos amigos internautas também, que estão acompanhando nas nossas mídias, no Facebook, no YouTube, a palestra da noite, que é com o nosso amigo José Carlos De Luca. Ele está ali fora, está chegando para autografar. Não se preocupe, não sou eu que vou dar palestra, só ele que está chegando. E nós vamos dar início, né, porque ele está ainda atendendo os nossos amigos, ainda ali na fila. Vamos dar o estudo que a Marta, o preparo que a Marta vai trazer para nós, e o estudo com o nosso amigo José Carlos, que todo ano comparece à nossa casa, que é lá de São Paulo, que tem já vários livros escritos, totalizando 20 livros da sua obra. Então, vamos passar para o nosso preparo. Boa noite a todos. Que possamos nos deixar envolver pelas vibrações amorosas da doce irmã Maria Angélica, a mentora de nossa casa. O preparo vem sendo feito do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torre Pastorino, e tem como e o capítulo de hoje é o capítulo 79. Tudo tem a sua própria hora. O próprio céu tem horário para trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueças de que noutras horas temos a obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com os seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e receber. Nessa página, Pastorino nos fala do espírito de sequência da natureza. Deus não violenta as nossas consciências. O Pai nos dá as reencarnações para que, através das nossas escolhas e experiências, para que possamos construir um mundo melhor. Só valorizamos o dia porque temos as trevas. Só vemos o mal porque já conhecemos o bem. Então, meus irmãos, que possamos aproveitar todas essas oportunidades que a doutrina espírita nos oferece, todos esses esclarecimentos, para realmente colocarmos em prática e conseguirmos, assim, a nossa tão almejada transformação moral. Que a doce irmã Maria Angélica e que os bons espíritos nos envolvam a todos na sua paz e na sua luz. Então, mantendo a nossa harmonia, percebendo esse ambiente já tão preparado por esses bons espíritos que estão aqui nos sustentando, da equipe amorosa de Irmã Maria Angélica, agradecendo muito a oportunidade que nós todos nos reunimos nessa noite tão abençoada, em que o estudo que vai ser aqui feito com tanto carinho pelo nosso amigo José Carlos De Luca. Que os bons espíritos o sustente, o envolva. E que tudo isso que possamos aqui escutar, refletir, trazer em nossos corações a diferença e fazer por onde, em fazermos cada dia mais o melhor conceito do nosso amanhã e do nosso caminho como espíritos imortais. Que as bênçãos dos bons espíritos, que Jesus e o nosso Pai possamos então, juntos nessa noite, nos proporcionar a paz que tanto nós merecemos. Graças a Deus. Muito boa noite. Não, assim não dá. Está muito ruim isso. Boa noite, gente. Boa noite.
Melhorou. Boa noite aos internautas também que nos acompanham. Vamos saudá-los no nosso coração. Nossa alegria sempre em poder retornar a essa casa, sob essa acolhida sempre tão carinhosa que recebemos aqui. Nós preparei para a gente conversar nesse momento. Nós estamos sempre buscando o caminho do nosso desenvolvimento espiritual, não é isto? Por que a gente está aqui no centro? A gente está aqui porque a gente quer crescer espiritualmente. A gente não quer só resolver problemas. A gente quer ter uma expansão do desenvolvimento da nossa alma, que veio aqui para a Terra, que tem uma missão aqui na Terra. Todos nós temos uma missão. E quanto mais rápido a gente perceber qual é essa missão e procurar, dentro das nossas possibilidades, desenvolvê-la, mais a gente vai sentir paz interior. E quando Deus nos criou, eu tenho impressão, tá? Eu nunca tive uma intimidade assim com Deus para descobrir, mas eu tenho impressão assim, de repente, Deus estava lá na criação, e falou, abriu uma vaga aqui para coralistas. Aí, Deus olhou para as nossas irmãs, falou, vocês que cantam tão bem, vão para a terra agora cantar. Abriu uma vaga para professor. Então, pegou ali um professor, vai para a terra, você vai ensinar. Abriu uma vaga para ser mãe de família. Então, pegou lá fulana, beltrana, para reencarnar. Todos nós estamos dentro desse plano. E viemos aqui desenvolver esse projeto. Aliás, já iniciamos esse projeto há muito tempo. Porque nós somos mais antigos do que o nosso RG. É uma triste notícia para um sábado à noite, mas nós somos espíritos já que estamos numa jornada faz tempo. Não nascemos nessa encarnação. Já estamos aqui na Terra treinando. Ora conseguindo, ora desencaminhando. Ora cantando bem, ora desafinando. Mas tudo isso está dentro de um processo de construção do nosso desenvolvimento espiritual. Ninguém nasceu já com todas as aptidões, intelecto, morais, emocionais. Nós vamos desenvolvendo. Nós somos seres que estamos nos construindo. Ninguém nasce pronto. Isso é muito importante. E do ponto de vista espiritual ainda nem se diga. Nós somos seres mutantes. Somos seres que estão se transformando constantemente, a começar do nosso próprio corpo. As células que nós entramos aqui, muitas delas já não serão as mesmas quando a gente sair daqui. Algumas células já vão morrer. Estão morrendo. Mas outras estão nascendo. Ufa! Dizem que a cada 7 anos, todas as células da nossa pele se transformam. E isso é um processo constante da vida. O processo da transformação. Quem trava esse processo sofre muito. Quem diz nunca mais, não quero saber mais disso, não quero falar mais com fulano, nunca mais quero ver isso, nunca mais quero fazer aquilo. Bobagem, larga disso o quanto antes. Porque não tem mais nunca mais. Tem a oportunidade de a gente aprender, refazer, fazer de um jeito diferente e continuar.
Isto é um encadeamento da vida, um contínuo, num processo de desenvolvimento espiritual. Com quem que a gente pode aprender isso? Com muita gente que está aí caminhando, passou pela terra, deixou grandes exemplos. E eu trouxe hoje para vocês, para a nossa reflexão, sobretudo para mim, um dos exemplos que eu considero mais marcantes, que é a caminhada de São Francisco de Assis. Um santo que eu acho que todo mundo tem uma admiração muito grande, né? Quem gosta de São Francisco? Ele não vai ficar bravo se você não levantar a mão. Curioso, é um dos santos mais venerados dentro e fora da Igreja Católica. É o santo mais cantado, mais musicado, mais filmado e o que faz mais seguidores em todo o mundo. E um santo que eu acho que nos impacta lá dentro. Mexe com algumas coisas muito importantes dentro da gente. Mas se a gente for estudar um pouquinho, examinar um pouquinho a história dele, a gente vai descobrir coisas muito importantes para a nossa história, para a nossa caminhada. Porque tem coisas que são muito parecidas. Coisas que aconteceram com ele que acontecem com a gente. E a gente pode perceber quais foram os rumos que ele tomou. E que acabou fazendo dele, com toda a simplicidade dele, o espírito que mais se aproximou de Jesus na face da terra. Todos os teólogos e muitos espíritos espíritas sustentam que Francisco de Assis é o espírito, depois de Jesus, mais evoluído que pisou o chão dessa pátria. E o que é que me encantou muito em Francisco de Assis? A primeira coisa que me aliviou, me ajudou muito, é entender, verificar e ter constatado que ele não nasceu santo. Que a gente acha que aquela pessoa santa, ela já nasceu fazendo o sinal da cruz, já dava esmola para os pobres, né? Ele jogava água benta. Não. Francisco de Assis teve uma vida, inicialmente, viveu muito pouco, viveu pouco tempo aqui na Terra, 40 e poucos anos, mas a juventude dele, até a juventude, teve uma vida muito comum, como um jovem de classe média alta. Ele era filho de pai comerciante, próspero, ia à França comprar tecidos para vender ali na Itália, roupas e outros adornos. Tanto é que o nome dele não era inicialmente Francisco, o nome dele era Giovanni, a mãe. Quando o Francisco nasceu, o pai estava viajando, estava na França. E ela deu o nome de Giovanni. Mas quando o pai chegou, naquela época os homens mandavam. Não é, outra? Hoje as coisas já seriam diferentes. Ele falou, não gosto de Giovanni, vai se chamar Francesco, em homenagem a, que a ideia era o francês. Ele queria homenagear os hábitos, gostos da França. E, enfim, o Francisco nasce nesse lar, bem, com boa estrutura financeira, e ele cresce sem nenhum fenômeno mediúnico, espiritual, que se tenha conhecimento, pelo menos não é narrado pelos seus biógrafos. E quando ele está aqui, naquela fase da adolescência e juventude, ele passa a ter uma vida
muito própria de um jovem de classe média alta. Ele era tido como um baladeiro, um playboy. Ele não gostava de ir na missa. Ia por obrigação dos pais, mas enquanto estava lá, vocês imaginam. E o que ele gostava? Gostava muito de música, poesia, festa. E à noite, ele vivia promovendo festas nas ruas de Assis. E as festas eram saraus literários, litero-musicais, declamavam poesia, cantavam, bebiam, cantavam, declamavam, bebiam. E isso ia até tarde da noite. E isso era quase todos os dias. Alguns biógrafos, e aí eu creio na fidelidade da informação, porque eles talvez tivessem todos os motivos para negar, muitas vezes, alguns biógrafos que eram ligados à Igreja Católica, diziam que muitas vezes Francisco chegava em casa alcoolizado. E muitas vezes ele nem sabia o caminho de volta. Os guardas tinham que levá-lo. Depois esse jovem começa a sonhar com uma carreira militar. Ele quer ir para a guerra. Por quê? Os biógrafos dizem que, no fundo, ele queria o destaque social. Ele queria voltar da guerra. Ele não queria a guerra para combater por alguma causa ideológica, política, não. Ele queria ostentar a posição de ser um cavaleiro, de ter todas aquelas vestes. E aí os planos dele começam a falir. Porque ele foi para a guerra e foi preso. Ficou 1 ano preso na cidade de Spoleto. E ele só foi libertado porque o pai, não sei se devia ser ligado ao movimento político da época, foi lá e adoçou o bolso dos... E ele foi liberto. Você veja que esse problema da Lava Jato já é antigo. Dizem que nessa época ele contraiu malária e uma doença que o maltratou até o fim da vida. Mas quando ele volta da guerra falido, não é só uma falência pela frustração de ter sido preso. Ele começa a entrar num processo interior de vazio existencial. Ele fica muito doente, fica muito tempo em casa, recolhido. Mas aí os amigos começam a chamá-lo. Sobretudo porque ele era quem bancava financeiramente as festas. E ele não sentia mais gosto. Ele não sentia mais prazer. Às vezes ele até ia numa festa, mas ele ficava no meio da festa, aquele olhar paralisado, não participava, não cantava. E os amigos achavam que ele estava muito doente. E assim ele ficou por um bom período. Penso eu que se ele fosse examinado por um médico de hoje, Francisco receberia o diagnóstico de depressivo. Porque nada mais despertava nele prazer. Ele não tinha mais prazer em nada, em levantar da cama, em se reunir com os amigos, nenhum prazer também no sonho da carreira militar.
E aí, então, ele entrou num processo muito interessante que eu creio que todos nós, de alguma forma ou de outra, vamos passar. E ele começou a se perguntar: qual é o sentido da minha vida? Para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Eu sirvo para quê? E é nesse processo que Deus começa a abalar as estruturas de Francisco. Acho muito interessante porque há informações mediúnicas que Francisco de Assis seria a reencarnação de João Evangelista, o discípulo amado de Jesus. Formação que teria, inclusive, sido confirmada por Chico Xavier. E então fico me perguntando, como é que pode ser aquele apóstolo de Jesus, João, quando reencarna, passa por um período tão humano, voltado a tantas questões do poder, do ego, da ostentação. E eu me tranquilizei quando li um trecho no livro Renúncia. Quem leu esse livro? Chico Xavier, Emmanuel, Renúncia. Vocês lembram quando teve aquele espírito, logo no começo do livro, Alcione, que já estava num mundo espiritual hiper, mega evoluído. Nosso lar era fichinha, já estava lá. Vocês lembram, né? Já tiveram lá naquela região que ela esteve? Eu também, nunca fui lá. Nem sei onde que é. Eu falei, nossa, eu ficaria tão feliz com o nosso lar, né? Mas ela já estava lá para cima. E ela, então, comunica o diretor lá da colônia, um espírito de extrema evolução, e diz para ele, olha, eu estou querendo voltar para a Terra. Eu quero reencarnar porque eu quero ajudar uma determinada pessoa. Vocês lembram o que o diretor da colônia falou? Falou, ó, minha filha, cuidar. Não vai, não. Porque quando se reencarna, inevitavelmente, nós ficamos presos à lei da matéria. E muitos companheiros que têm ido, quando voltam meio complicado. Então, pense bem. E eu creio que, guardadas as devidas proporções, algo semelhante aconteceu com João. Quando ele reencarnou, sentiu as atrações da matéria. E vamos admitir que é verdade isso, não é? A matéria nos atrai. Nós estamos aqui, mas muitas vezes já saímos daqui, fomos atraídos para outras coisas lá fora, para o shopping, para comida. O que eu vou comer quando sair daqui? Né? Que hora que esse cara vai falar? Porque o estômago está roncando. Isso é material, é humano. Amanhã vai ter churrasco, será? Não sei. Não vai ter? Que horrível, hein? Encontrei uma pessoa, segunda-feira de manhã, no elevador. Bom dia, bom dia, bom dia. Ele falou, nossa, como está demorando para chegar sábado, né? Eu falei, mas o que tem sábado? Vai ter um churrasco. Então a matéria nos atrai. Isso é normal. E aconteceu isso com João, com Francisco. Mas o fato é que chegou um momento da vida deles, como chega para todos nós,
que a vida material já talvez não nos dê tanta satisfação. Sobretudo quando você chega mais ou menos na meia-idade. Eu sei que quase aqui ninguém chegou ainda. Não é? Que a psicologia denomina isso, né? Crise da meia-idade. Quando o homem ou a mulher chegam por volta dos 50 anos, em que ele, de alguma forma, os bens materiais, a casinha, às vezes ele conseguiu, um carrinho, os filhos cresceram, os filhos talvez já se casaram. Aí a gente começa a fazer a mesma pergunta que Francisco fez, embora em condições mais precoces. E agora, o que é a vida? É isto? Comer, beber, dormir? Comprar? Comprar mais para quê? Investir mais para quê? Ter mais para quê? A sobrevivência está garantida. Estou vivendo com uma certa dignidade. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas geralmente, com algumas exceções, nessa época as coisas estão mais ou menos encaminhadas. E a gente começa a fazer essas perguntas que Francisco: para que eu sirvo? Para que é a vida? Por que eu tenho que trabalhar? Como aquela mãe foi acordar o filho: filho, levanta, você precisa ir para a escola. Mas, mãe, eu não quero ir para a escola. Levanta que você precisa ir para a escola. Mãe, por que eu preciso ir para a escola? Porque você é o diretor da escola, você é o dono da escola. E esse processo que Francisco viveu, então ele começou a fazer essas perguntas. Mas não encontrou respostas prontas, imediatas. E ele passou 1 ano, 2 anos nesse período de busca. Mas não era uma busca daquele jovem alegre, festeiro. Era uma busca interior, melancólica, dura, sofrida. E ele perguntava a Deus, a pergunta talvez mais difícil que talvez há no nosso caminho espiritual: Senhor, que queres de mim? E ele começou a fazer essa pergunta, ele começava a andar nos arredores da cidade, na zona da periferia. Ele ficava andando, e se perguntava. Um dia ele encontrou uma igrejinha velha, abandonada, caída, destruída. Ele entrou, sentou, tinha um crucifixo, uma imagem do Cristo ali no crucifixo, e ele olhou e fez a mesma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E naquele dia, na igreja de São Damiano, a cruz falou. Não se sabe por que meios, se foi um fenômeno de voz direta, em que ele teria escutado diretamente a voz de Jesus, que de alguma forma ali se reproduziu, ou ele escutou num fenômeno de audiência interior, ouviu aquilo na sua alma, no seu íntimo, seja lá como for, porque não há testemunhas do ocorrido. Ninguém estava lá, só ele e talvez Jesus, ou um representante de Jesus, ou o próprio Jesus, não sei. Alguém esteve lá? Ninguém esteve. E a voz respondeu. Francisco, chamou ele pelo nome. Isso é de estremecer. É que nem quando a mãe chamava a gente pelo nome.
Mas quando ela chamava pelo nome oficial, sem apelido. Mas isso revela uma intimidade. Deus não estava falando com qualquer um. Jesus não estava falando com qualquer um. Jesus estava falando com Francisco. Assim como Jesus está falando com cada um de nós, pelos meios mais difíceis, mais incomuns. Como Deus nos utiliza. Às vezes é um livro que chega, uma música que canta, um amigo que liga. Os fatos são tão excepcionais. Não sei se eu já contei aqui, que uma vez eu estava pensando em parar com esse trabalho de escrever e palestras. Um dia que eu acordei muito obsediado, eu falei, vou parar, estou cansado, chega, não aguento mais escrever, não aguento mais, não aguento mais fazer palestra, ninguém dá bola, ninguém lê, ninguém escuta, chega, já fiz muito. Eu falei, vou parar, chega. Mas, por via das dúvidas, eu resolvi fazer uma prece. Falei, vou pedir uma orientação, né, se é que eu estou tomando a melhor atitude. E na minha prece, não sei por que razão, eu resolvi pedir a Chico Xavier uma orientação. E pedi, né? Chico, olha, eu estou pensando isso, estou sentindo isso, estou pensando em parar. O que você acha? Estou certo? Aí acabei a prece. Aí eu falei, meu Deus do céu, pobre do Chico, como é que vai me responder isso aí? Dia das dúvidas, toquei o dia. 2 horas depois, toco o celular, era uma mensagem de WhatsApp. Um amigo que há tempos eu não via e não conversava. Fui ver a mensagem, ele falou assim, olá, De Luca, aqui é fulano. Estou aqui em Uberaba. Eu falei, uai... Estou na casa de Chico Xavier. Chico já tinha falecido. Falei, ai, meu Deus do céu. Falou, eu vi um quadro aqui, De Luca, que quando eu vi um quadro, eu me lembrei de você. E ele tirou a foto de um banner que tinha ali e mandou para mim. O banner tinha a imagem do Chico e uma frase dele, que era a seguinte: o trabalhador continua a sua tarefa. Gente, Chico Xavier tem WhatsApp. Só que eu não sei o número, viu? O negócio vem de lá para cá. Então, um fenômeno, claro que muito mais contundente, muito mais forte aconteceu com Francisco. Francisco, disse a voz, reconstrói a minha igreja. Aquilo caiu em Francisco como uma bênção, uma chuva, um alívio no coração dele. Porque ele entendeu que ele estava recebendo uma missão de Deus. Reconstruir a igreja. E ele fica tão feliz por isso. E ele sai correndo da igreja. Porque a igreja, de fato, estava em ruínas. E a primeira interpretação dele, qual foi? A minha missão é ser pedreiro de igreja. E essa igreja precisa de conserto, essa igreja precisa de reparo, está caindo. O que é que eu vou fazer? O que é que ele foi fazer? Foi lá na loja do pai,
pegou lá os tecidos mais caros, que o pai tinha acabado de trazer da França, e foi para a praça pública vender. E com o dinheiro, ele foi iria comprar os blocos, pedra, azeite para colocar na lamparina, vela. Quando ele chegou lá, tinha um padre. E ele falou: olha, padre, o dinheiro que eu tenho aqui, nós vamos reconstruir essa igreja. O padre olhou e falou assim: de quem é esse dinheiro? Ele contou: não, eu fui na loja do meu pai. Você não pode fazer isto. Você veja como é uma coisa interessante? Nesse dia, Francisco se converteu. Foi nesse dia em que a voz falou com ele e prum. Não, veja. Embora ele tivesse ouvido a voz, ele ainda foi para casa do pai, roubou os tecidos do pai. Não deu a mínima, nem satisfação ao pai. E o padre, o que o padre fez? Foi contar para o pai. E o pai como reagiu? Furioso, louco, endoidecido. Foi dar queixa do filho para o bispo. Porque naquela época as questões de família não eram decididas por um juiz de direito. Eram decididas pela autoridade religiosa do local. Então o bispo tinha autoridade jurídica para decidir questões de família. E o pai, então, fez uma denúncia contra o filho. E aí, talvez todos vão se recordar de um momento muito forte, né? Que o bispo mandou chamar Francisco para que ele se manifestasse sobre a queixa do pai, e tudo isso foi feito em praça pública. E vocês devem imaginar que não tinha nenhum curioso lá interessado em saber o que estava acontecendo. E foi nesse momento, então, que, diante daquela queixa, o Francisco tira toda a roupa dele, fica nu diante de todos, embrulha a roupa e diz para o pai dele: pronto, está aqui. Não te devo mais nada. A partir de hoje você não é mais meu pai. Forte, não? Muito forte isso. Eu tenho certeza que hoje, talvez, ele não agiria assim. Que não deixou de ser um ato um tanto grotesco em relação ao pai. Então, isso chama a atenção, que a conversão de Francisco é paulatina. E depois desse episódio, o bispo arruma uma roupa lá para ele, qualquer, ele vai com um manto, e, de fato, ele se desliga da família. Eu li mais de 10 biografias dele, nenhuma das biografias fala de um contato que ele teve depois com o pai. Não sei, não se sabe. Morro de curiosidade para saber como é que essa história acabou. Mas, enfim, a partir disto, ele vai construir igrejas, vai ajudar. Ajuda o padre, alguns amigos se aproximam, ele vai pedir esmola, o pouco dinheiro que ele consegue, compra, ele vai fazendo esse trabalho. Mas andando ali por Assis, ele tem um momento muito significativo que depois no testamento dele, e eu li o testamento dele, ele vai dizer que foi um dos fatos mais marcantes da vida dele. Quando ele, andando lá pelos arredores de Assis, ele se encontra com um leproso. E ele diz que ele tinha muita ojeriza com os leprosos. Ele tinha nojo. Ele temia, ele tinha medo. Medo de contágio, evidentemente. O cheiro repugnante, né? Muitas vezes o leproso que estava lá, já bem, com a doença bem evoluída, tinha a pele toda marcada, feridas,
né, com sangue, pus, então era uma coisa difícil. E o Francisco era alguém com uma personalidade muito sensível. E ele disse que ele não suportava leproso. E eis que ele se vê cara a cara com o leproso. E aí, então, ele falou, e agora? O impulso das pernas era, foge, corre daqui. Mas, estranhamente, a mesma voz ressoou em seu coração. Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele falou, nossa, então igreja não é só a pedra, o templo. Igreja também é a minha relação com Ele. E ele percebeu facilmente que sim, e percebeu facilmente também que aquela igreja estava destruída. Porque a vontade dele era sumir. E Jesus colocou ele cara a cara com o leproso. E aí ficou naquela hesitação, vou, não vou, vou, não vou. O leproso estendeu a mão. Uma esmola, pelo amor de Deus. Aí ele tomou no bolso, encontrou uma moedinha. Jogou. A moeda caiu no chão. E o leproso, uma esmola, pelo amor de Deus. Francisco pegou a moeda, botou na mão dele, o leproso continua. Uma esmola. E Francisco não entendia. O que ele quer? Eu já dei. Botou a mão no bolso, não tinha mais. O que você quer de mim? Uma esmola. Por misericórdia. E Francisco entendeu que não era dinheiro que ele queria. Ele queria ele. E foi nesse momento, então, que ele se atira aos braços do leproso. Abraça. E ora, dizendo, Jesus, esse homem, esse irmão tem a lepra no corpo. E eu ainda tenho a lepra na alma. Me perdoe. E Francisco abraçava e não largava. O leproso já estava querendo sair. Alguns historiadores contam, alguns, não se sabe se isso aconteceu ou não, que quando Francisco abriu os olhos, não era o leproso, era Jesus. E dizendo, Francisco, hoje tu me amaste. E ele disse que saiu desse encontro com uma doce alegria. Olha a depressão dele sendo curada. Muito interessante. Quando ele não estava mais se importando tanto com ele, com seu ego. E olha como Jesus mandou curar o ego hipertrofiado de Francisco. Manda o leproso para ele abraçar.
como Jesus manda curar o nosso ego, manda aquele filho rebelde para nascer no lar. Manda aquele parente difícil para encontrar. Manda aquela pessoa reclamona. Manda os pobres bater na casa dele. É tudo para a gente sair de nós mesmos. Do nosso mundo. Muito pequeno que a gente criou para nós mesmos. Um circuito fechado que não se renova porque não entra ninguém. É só o meu, a minha família, o meu pai, minha mãe, meu filho. A minha glória, minha conquista. Um dia eu estava saindo do serviço, do fórum, um dos filhos ligou e falou: pai, você vem para casa, passa no Mac. Pode falar isso aqui, Mac? Pode, né? Você passa no Mac e traz uns lanches para nós. Das coisas que eu mais sinto felicidade, senti e sinto ainda, é quando meus filhos me pedem alguma coisa que eu posso fazer. Eu adorava chegar à época de Natal. Não era por mim, era por eles. E com essa mesma felicidade eu fui lá no Mac. Comprei os Big. Claro, comprei um para mim também, porque... E passei no drive-thru ali, então enchi o carro. Indo para casa. Tinha um semáforo, Avenida Radial Leste, não sei se alguém conhece, acho que o Trico conhece. Eu avistei que lá no farol tinha os meninos no farol. Menino de rua, pedindo. O que é que a minha caridade fez? Peguei as caixinhas, enfiei tudo debaixo do banco. Aí quando eu torcendo para o farol não fechar. Vibração, não, farol. Fechou. Parei no farol, era o primeiro. Aí veio o moleque. Eu falei, e agora, como é que eu vou fazer? Bom, está tudo bem escondidinho aqui. Aí ele chegou, vidro assim, 4 dedos abertos. Ô tio, tem uma esmola? Só um bom, caridoso, espírita. Peguei uma moedinha. Ele pegou, foi, aí enfiou a cara dentro do carro. Ô tio, que cheiro de Mac, hein? Falei, ele me descobriu. Aí eu fui assim, sabe? Peguei uma caixinha e dei para ele. Ele pegou e deu um grito lá fora. Gente, aqui tem Mac. Aí fez uma roda em volta. E eu tive que dar todos os meus Macs. Saí de lá desapontado. Aí tive que voltar para comprar. Comprei. Falei, agora não vou fazer o mesmo caminho. Senão eu não chego em casa hoje. Veja a nossa dificuldade. Por que que eu não tinha a mesma alegria com eles? Aqueles que muitas vezes não tinham pai, não tinha mãe, não teve escola, não
teve avó, teve professor. Por que eu não sentia a mesma alegria? Porque a vida era muito eu. E à medida que a gente vai abrindo, como Francisco foi se abrindo, porque a partir dessa experiência que ele teve, ele se integrou à comunidade dos leprosos, passou a viver com eles, dava banho neles e, pasmem, beijava as feridas e nunca pegou lepra. Então, esse foi um fato que a gente vai vendo a conversão de São Francisco e vai analisando o próprio processo de conversão. Evidentemente que ninguém precisa necessariamente fazer ipsis literis o que Francisco fez. Aliás, ele nunca recomendou isso para os outros. Façam o que eu faço. Nunca. Mas ele é um sinal, já que é o Espírito que mais se aproximou de Jesus, ele é um sinal muito grande de cura do nosso vazio interior, dos castelos que a gente construiu, de ter uma vida muito isolada, egocentrada, que só pensa em si, que não consegue sentir alegria em repartir isso com os outros. Há mais de 20 anos atrás, eu passava uma fase da minha vida assim, tanto perturbada, triste, melancólica e depressiva. E tive um sonho com Chico Xavier. E nesse sonho eu encontrava Chico Xavier num amplo ambiente de atendimento espiritual, de muito sofrimento. Ele atendia numa sala e havia uma fila imensa de sofredores para entrar na sala e conversar com ele. Eu estava nessa fila. Quando chegou a minha vez de conversar com ele, ele estava sentado, os olhos dele brilhavam. E quando eu vi, comecei a chorar. E aí então ele me disse: meu filho, vamos enxugar as lágrimas do próximo para que Deus enxugue as nossas. Me chamou do lado dele, ele tinha um par de sapatos. E disse assim para mim: vamos vender esses sapatos. Me ajude a vender esses sapatos para os pobres. Com o dinheiro, nós vamos dar alimento a eles. E o sonho terminou. Eu acordei, me sentindo bem, consolado, esperançoso, mas com um enigma. O que era vender sapatos? Falei, será que eu vou ter que comprar sapatos, sair vendendo por aí? E fiquei imaginando o que seria. Frequentando o centro, fazendo os cursos. Comecei a fazer algumas palestras. E um irmão me sugeriu: você já pensou de Luca escrever um livro? Eu falei, imagine, é um absurdo. Escrever um livro, eu não tenho a menor condição. Como continuo achando isso até hoje. Ele falou assim, mas com o dinheiro dos livros você pode ajudar os pobres. Quando ele falou aquilo, eu me lembrei do negócio do sapato.
Eu falei, tá aí, será que isso é o sapato? E me lancei. Tive a coragem, a ousadia, para ser mais exato, de me lançar nesse trabalho, que eu não tinha a menor ideia onde isso ia dar. Mas passados 20 anos, com 20 livros, e o 20º livro para ser lançado no próximo sábado, em São Paulo, eu percebi que os livros são sapatos. Muito simples, que para algumas pessoas ajudam a andar, a caminhar, a ir adiante. E hoje já são mais de 100 mil pessoas que se beneficiam com os recursos financeiros do livro. Um dos nossos livros surgiu de uma visita que eu fiz em São Paulo ao Instituto GRAAC, que é o Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer. E quando eu estava ali, uma das crianças que estava ali internada, com leucemia, carequinha, devia ter uns 12, 13 anos, ele me disse assim, ô tio, o que o senhor faz? O senhor trabalha com o quê? Eu não quis dizer que eu era juiz, porque eu julguei que era muito pesado para ele. De repente vai me prender aqui alguma coisa, vai me levar para a FEBEM. Eu falei, eu sou escritor. Ele falou, jura? O senhor escreve livro? Eu falei, eu tento. E estou escrevendo. Ele falou, tio, é isso que eu quero ser quando crescer. Eu quero escrever livros para alegrar as pessoas. Aí eu fiquei olhando aquela carequinha, aqueles olhos saltados. E eu me perguntei, o que é que eu posso fazer para que esse sonho se concretize? Me perguntei, será que essa criança vai ter saúde para poder realizar esse sonho? Porque um tratamento, me disse então uma autoridade daquela instituição, que hoje um tratamento completo para o câncer infantil custa em torno de 150 mil a 200 mil reais. Foi então que eu decidi escrever um dos meus livros, Socorro e Solução, e destinar os recursos do livro ao GRAAC. Eu tenho fotografia dessa criança. E hoje eu posso dizer a vocês que esse gesto é muito insignificante perto da ajuda que eu recebo dela. E nos momentos em que eu estou abatido, cansado, desanimado, eu pego aquela foto daquela criança que tem um sonho. Daquela criança que, apesar da doença, tem sonhos. E talvez ela nem imaginar como é que isso vai acontecer.
das possibilidades. E aí eu sei que ela está torcendo por mim. Aí eu percebo que a minha vida tem sentido. Porque ela não é só viver para mim, para minha família biológica. Quando eu tomo o avião, quando eu pego o carro para ir em algum lugar fazer alguma palestra, isso dá sentido à minha vida. Quando eu vou vender sapatos, isto cura a minha depressão, cura o meu excesso de ego. Certa feita, uma pessoa disse para Chico Xavier: Chico, eu sou uma pessoa que tenho basicamente tudo na vida. Não me falta nada. Não me falta nada. Mas não sou feliz. O que é que me falta então, Chico? Chico olhou e disse assim para ela: minha filha, o que te falta é a alegria que vem dos outros. E foi esta alegria que veio dos leprosos, dos pobres, dos miseráveis, dos doentes, que fez Francisco um santo feliz, um santo alegre, um santo que vem mudando a história, mudou a história da igreja. E um santo que vem atuando até hoje. Chico Xavier disse que certa feita ele visitando um leprosário, que era na época uma casa que atendia os leprosos, ele chegou na porta e ele estancou, ele parou, teve uma visão espiritual, e uma amiga disse: Chico, o que foi? Ele disse: eu estou estupefato. Eu estou vendo aqui o mentor espiritual da colônia que veio nos receber. E ela perguntou: Chico, quem é o mentor? Ele disse: São Francisco de Assis. Ele está aqui. E ele falou que ele quer abraçar cada um dos irmãos internos. Ah, que bom, Chico, ele que abrace. Não, mas ele disse que ele quer abraçar através do nosso abraço. É o que São Francisco quer fazer agora, nesse instante. Abraçar a todos nós, através do abraço que um poderá dar ao outro nesse instante. Francisco não tem muito tempo para esperar. Quer apagar a luz já? Já? Numa das últimas obras do médium Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, há uma revelação espiritual muito importante. Francisco voltará à Terra. A pedido de Jesus, está preparando a sua volta. De fato, a igreja precisa ser reconstruída. O espiritismo precisa ser reconstruído.
Os centros precisam ser reconstruídos na base da fraternidade e do amor. E muitos franciscanos já estão reencarnados. Creio, e aí opinião pessoal minha, que o Papa Francisco seja um deles. Vamos orar muito pelo nosso Papa. Está criando condições para que o espírito cristão volte à Terra, nesse momento tão difícil. E evidentemente que isso não é só missão de poucos, é a missão de todos nós. E a missão nossa aqui, com quem Francisco poderá contar. E certamente encontrará em nossos corações um espaço para isto. Vamos orar? Senhor Deus, enquanto lá nosso coração, devolve-nos a alegria
de sermos filhos de Deus, na infinita bênção da tua paz. Oh, Francisco, paz e bem, nós, os teus irmãos, te saudamos nas glórias